Você já parou para refletir se tudo o que você acredita sobre Deus é verdade mesmo? Não estou falando aqui de dúvidas comuns ou perguntas profundas da fé, mas de crenças que, com o tempo, foram se infiltrando no nosso entendimento e que, sem perceber, moldaram a forma como nos relacionamos com Deus. Muitas dessas ideias se apresentam como verdades absolutas, quando, na verdade, são distorções perigosas. Mentiras, sim, mentiras disfarçadas de sabedoria, tradição ou até mesmo espiritualidade. Essas mentiras podem vir de diferentes lugares: de uma frase mal interpretada no púlpito, de um conselho que ouvimos de alguém bem-intencionado, ou até de uma pregação viral na internet que parece convincente, mas que não está alinhada com a palavra de Deus. E o problema maior é que quanto mais tempo essas mentiras permanecem em nosso coração, mais elas criam raízes e nos afastam da verdade que realmente liberta. Elas nos prendem num ciclo de culpa, medo, frustração e até religiosidade vazia. Tudo isso enquanto acreditamos que estamos vivendo uma fé genuína. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te convidar a fazer uma análise sincera. Vamos juntos identificar 5 mentiras sobre Deus que talvez você ainda acredite e nem tenha percebido. E eu não estou falando aqui de coisas óbvias, como Deus não existe ou a Bíblia não é verdadeira. Estou falando de sutilezas, de enganos que até os cristãos mais comprometidos podem acabar caindo se não estiverem atentos. E é importante que você fique comigo até o final, porque a quinta mentira é a mais disfarçada de todas. Ela tem aparência de verdade, fala suave, parece até piedosa, mas é uma armadilha espiritual que tem feito muitos desviarem o foco do evangelho verdadeiro. Agora, me responde com sinceridade aqui nos comentários. Você já acreditou em algo sobre Deus que, depois, percebeu que era uma distorção? Alguma frase que ouviu por aí e que te fez enxergar Deus como alguém distante, frio ou até indiferente à sua dor? Compartilha aqui com a gente. Sua experiência pode ajudar outros a se libertarem também. E já que estamos falando em libertação da mentira, lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é apenas um conceito, ela é uma pessoa. Jesus é a verdade encarnada. Conhecê-lo profundamente é o único caminho para vencer as mentiras do inimigo e viver a plenitude da fé. Então, respira fundo, pega sua Bíblia se quiser e prepara o coração. Porque hoje pode ser o dia em que escamas vão cair dos seus olhos e você vai enxergar Deus com mais clareza, mais amor e mais verdade do que nunca antes. Vamos juntos descobrir essas 5 mentiras que têm enganado o coração de muitos cristãos, e talvez o seu também. Vamos lá. 1. Deus só ama quem faz tudo certo. Essa talvez seja uma das mentiras mais enraizadas no coração de muitos cristãos. A ideia de que Deus só ama os certinhos, os que não pecam, os que estão sempre com a vida em ordem. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus não é condicional ao nosso comportamento. Ele nos ama mesmo em nossos piores momentos. O que ele deseja é transformação, não perfeição instantânea. Quantas vezes você já se sentiu indigno de orar porque errou? Ou deixou de ir à igreja porque pensou que Deus não ia te ouvir mesmo? Isso é fruto dessa mentira. Deus não é como os homens. O amor dele é incompreensível, imerecido e constante. 2. Se Deus me ama, ele vai me dar tudo o que eu peço. Essa é uma armadilha perigosa, especialmente em tempos onde o evangelho tem sido confundido com coaching ou motivação. Muitos pensam: se eu orar e tiver fé, Deus vai me dar aquele emprego, aquela casa, aquela cura, aquele casamento. Mas quando isso não acontece,
a decepção vem. E junto com ela, a dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Deus ouve, sim, nossas orações, mas Ele responde conforme a sua vontade e sabedoria. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, ele diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós. O amor de Deus não se mede pelo que Ele dá, mas pelo que Ele já fez. E Ele já nos deu tudo ao entregar Jesus por nós. Comenta aqui embaixo. Você já ficou frustrado por não ter recebido algo que pediu a Deus? 3. Deus está sempre com raiva de mim. Essa mentira é sutil, mas devastadora. Ela coloca uma barreira entre você e Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus estivesse constantemente irritado, pronto para punir qualquer falha. Isso gera medo, culpa e afastamento. Mas a Bíblia revela um Deus cheio de misericórdia. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 nos lembra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Deus é justo, sim, mas também é longânimo, paciente e amoroso. O castigo que merecíamos foi colocado sobre Jesus na cruz. Isso é graça. Você sente que Deus está decepcionado com você? Então, você precisa conhecer melhor o coração dele. 4. Se estou sofrendo, é porque Deus me abandonou. Essa mentira tem afastado muitos do Evangelho. Afinal, quem nunca passou por uma tempestade na vida e se perguntou: onde está Deus agora? O sofrimento, na mente de muitos, é sinal de abandono divino. Mas isso é antibíblico. Jesus, o Filho amado de Deus, sofreu. Sofreu rejeição, dor, traição e morte. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento não significa ausência de Deus, mas muitas vezes é o lugar onde mais o conhecemos. Deus prometeu estar conosco todos os dias, mesmo nos vales. Você já sentiu a presença de Deus mesmo no meio da dor? Compartilha aqui com a gente nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outras vidas. 5. Deus é só amor e nunca julga. Essa mentira moderna tenta suavizar o Evangelho para torná-lo mais aceitável. Claro, Deus é amor. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Mas ele também é justiça. Ele é o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18, versículo 25. A graça de Deus não é uma licença para viver em pecado, mas um convite à transformação. Há uma tentativa crescente de apagar os padrões de Deus para adaptar a Bíblia aos desejos do mundo. Mas o verdadeiro Evangelho não é moldado por conveniência. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você só conhece um Deus bonzinho, que aceita tudo, talvez esteja acreditando numa versão incompleta de quem ele é. E conhecer um Deus pela metade é perigoso. Essas 5 mentiras podem parecer diferentes, mas têm algo em comum. Todas distorcem o caráter de Deus. E toda vez que você acredita numa imagem falsa de Deus, sua fé enfraquece, sua oração esfria, sua esperança se perde. Mas hoje, Deus quer abrir seus olhos. Ele quer que você conheça a verdade, porque como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu amém nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ah, e me conta aqui embaixo. Qual dessas mentiras você já acreditou? Vamos conversar nos comentários. Que o Senhor te abençoe com discernimento, amor e sede por conhecer a verdade. Nos vemos no próximo vídeo.